Olá, alunos do 9º ano do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Maranhão, São Vicente Ferre. Vamos à correção do simulado. Primeira questão. Para descobrir a medida do lado de um quadrado, podemos extrair a raiz quadrada da sua área. Por exemplo, um quadrado de área 4 metros quadrados possui lado 2 metros, pois raiz de 4 é igual a 2. Sabendo disso, qual seria o lado de um canteiro de cheiro verde quadrado que João está cultivando de área 1,96 metros quadrados? Bem, então, como nós já sabemos, o que nós vamos fazer? Nós devemos extrair a raiz de 1,96, né? Isso vai dar igual a quanto? Isso vai dar igual a 196 dividido por 100, certo? Transformando esse número decimal para fração. Nós vamos ter o que aqui? Eu posso separar esses radicais, colocar um em cima e um embaixo. O que mais que eu posso fazer? Raiz de 196. Qual o número vezes ele mesmo? Qual o número elevado ao quadrado da 196? Esse número é 14, certo? E raiz de 100 é quanto? 10. E quanto é 14 dividido por 10? 1,4. Portanto, a resposta correta, letra C, da primeira questão. Segunda questão, observe as sentenças abaixo e marque a alternativa correta. Raiz de 5 mais raiz de 3. Olha a pegadinha aqui, né? Então, muita gente acha que isso aqui é certo. Raiz de 5 mais raiz de 3 igual a 8. Mas isso não existe, né? Não existe nenhuma propriedade que prove isso. Então, isso aqui, ó, está errado, né? Vou colocar aqui até aqui, ó, destacar contra a cor. Isso aqui está errado, certo? Errado. Olha essa segunda aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 9 é igual a 3 raiz de 3? Bem, vamos ver, né? Vejamos. Aqui, ó. Eu sei que raiz de 9 é 3. Eu posso separar assim, para ficar mais fácil, em dois radicais. Raiz de 3 vezes a raiz de 9. A raiz de 9 realmente é 3. Então, vai ficar igual a 3 raiz de 3. Então, esse aqui é verdadeiro. Verdade. Verdade. Olha só esse aqui, ó, uma sequência de radicais, né, um dentro do outro. E aqui afirma que isso é igual a raiz de índice 8 de 8, né? Raiz oitava de 8. Será que isso é verdade? Bem, a gente sabe que quando não aparece o índice, ele vale 2, não é isso? É só você multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a resposta correta aqui seria raiz de índice 16 de 8. E aqui está dizendo o quê? Que é raiz oitava de 8, né? Então, isso aqui está o quê? Errado. Certo? Isso aqui está errado. Beleza? Está errado. Manchou um pouquinho aqui, mas dá para entender. Está errado, né? Então, vamos analisar agora as alternativas. Apenas um está correto. Não, está errado, né? Segunda, letra B. Apenas 2 está correto. Opa, verdade, né? Apenas 2 está correto. Então, a resposta certa seria a letra B. Se quiser analisar as outras, ó, só para ter certeza, apenas 3 está correto. Não. Apenas 1 e 2 estão corretas. Bem, a 2 está correta, mas a 1 não está, né? E ele disse apenas 1 e 2, então essa letra D está correta. Está errada, perdão. E todas estão corretas, né? Também está errado, né? Porque só tem uma correta, que é a segunda opção. Beleza? Terceira questão. Terceira questão. Felipe deseja, melhor dizendo, contornar com tinta branca os lados do hexágono regular abaixo. Sabendo que cada lado do hexágono mede 10 raiz de 3 centímetros e que ele irá contornar 5 hexágonos iguais a esse, quantos centímetros ele irá contornar no total? Bem, se cada ladinho desse mede 10 raiz de 3, né, um hexágono regular, então todos os ladinhos vão medir 10 raiz de 3, né? Esse aqui também vai medir 10 raiz de 3, certo?
Esse aqui também. Então, quantos ladinhos eu vou ter aqui? Bem, se é um hexágono, são 6, né? Então, eu vou ter 6 vezes 10 raiz de 3. Vai dar o quê? 60 raiz de 3. Só que são 5 hexágonos desse que ele terá que contornar. Não é isso que ele falou na questão? 5 hexágonos iguais a esse. Então, o contorno de um hexágono gera para mim isso aqui, ó, 60 raiz de 3. Como são 5, vai ser 5 vezes 60 raiz de 3. Isso dá igual a quanto? 5 vezes 60, 300. Vai dar 300 raiz de 3. Qual é a alternativa? Letra A. Quarta questão, simplificando a expressão raiz de 8 menos raiz de 18 mais 4 raiz de 2, obtemos como resultado, vamos lá, então a raiz de 8 eu posso transformar em raiz de 2 elevado ao cubo, não é isso? E eu posso também fazer o seguinte, ó, isso aqui dá 2 raiz de 2, né? Eu já sei disso, posso quebrando esse 2 aí, e eu vou obter isso aí, 2 raiz de 2. Então, vou trocar aqui, ó, isso aqui é igual a 2 raiz de 2. Vamos agora trabalhar com raiz de 18. Raiz de 18, se você decompor 18, olha só o que vai acontecer. 9 por 3, 3 por 3, 1. Então, 18 é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado, né? Esse aqui vai dar raiz de 2 vezes 3 ao quadrado. Quem vai sair aí do radical? Vai ficar assim, ó, 3 raiz de 2, não é? Então, esse raiz de 18 eu posso trocar por 3 raiz de 2. E aqui, ó, observa que já está simplificado, né? 4 raiz de 2. Então, o que eu vou ter que fazer? A raiz de 8, eu vou usar aqui 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Ao sinal de menos, vou colocar aqui menos. Mais, menos 3 raiz de 2, né? Que é o 18, raiz de 18. Vou colocar o sinal de mais agora. 4 raiz de 2, né? Isso vai dar quanto? Ó, vamos logo somar os positivos? Tem um 2 raiz de 2, com mais 4 raiz de 2. Isso vai dar 6 raiz de 2. Menos 3 raiz de 2. Ora, quanto é 6 menos 3? É 3. Então, a resposta é 3 raiz de 2. Qual a alternativa que diz isso? Letra A. Quinta questão. 3 raiz de 3 é a forma simplificada de qual radical abaixo? Bem, ao invés de... Tem aluno que vai tentar uma por uma, né? Ou tentou uma por uma até encontrar isso aqui. Bem, se você lembra da nossa aula de inserir o valor externo no radical, você resolveu essa questão de forma bem rápida, né? Porque, veja só, se eu tenho 3 raiz de 3 e eu quero inserir o 3 no radical, basta fazer o quê? Ó, repete o 3 que já está lá dentro, e esse número de fora, que é o 3, ele vai entrar aqui com o índice que está aqui. Ó. O expoente dele será o índice. Então, aqui dentro vai ficar ao quadrado. Então, qual vai ser a resposta disso? 3 vezes 3 ao quadrado vai dar 3 elevado a 3. E quanto é 3 elevado a 3? 27. Portanto, a alternativa correta, letra D. Sexta questão. José simplificou os valores da base e da altura do retângulo abaixo. Em seguida, ele calculou o perímetro da figura. Sabendo que José respondeu corretamente, qual alternativa ele assinalou? Bem, nós vamos precisar fazer o que aí? O perímetro, né? A gente sabe que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, aqui eu tenho raiz de 54 também, certo? Aqui eu tenho também raiz de 150. Então, antes de simplificar, eu já vou fazer a soma aqui. Ó. Eu tenho 2 vezes a raiz de 54, não é verdade? Mais 2 vezes a raiz de 150. Agora só falta eu simplificar. Vamos lá. A raiz de 54, vamos decompor ele aqui. Ó. 54 por 2. Vai dar 2 vezes 2, 4. 14 por 2, 7. Por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Né? Então, eu vou ter o quê? Ó? 2 vezes 3 elevado. Quantas vezes o 3 apareceu aqui? Ó? 1, 2, 3.
Então, 3 elevado a 3. Então, vou substituir aqui, ó, o 54 por quem? O 54, vou colocar aqui, ó, 2 vezes a raiz de 54. Mas vou substituir por quem? Por 2 vezes 3 elevado a 3. Mais, ó, sinal de mais 2 vezes a raiz de 150. Quem é a raiz de 150? A raiz de 150. Vamos decompor o 150 bem aqui. 150, né? Por 2, 75. Por 3, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Então, ó, eu vou colocar aqui a raiz de 150. Só que eu não vou mais colocar 150. Eu vou colocar o quê? O mesmo 150 de uma maneira diferente. 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Certo? Agora é só fazer continha aqui, ó. Vamos lá. O 2 que já está aqui do lado de fora, ó, coloca aqui embaixo, tá? Ó, o 2 está aqui do lado de fora, eu vou repetir. Quem é que vai sair desse radical aqui? Vai sair apenas o 3, né? Que eu posso quebrar esse 3 aqui assim, ó. 3 ao quadrado vezes 3, né? Então, só esse aqui vai sair, sem o expoente. Então, vai ficar o 3 do lado de fora. Quem vai ficar do lado de dentro? O 2, que já estava lá, e um 3 que ficou, né? Mais 2, né? Vezes quem? Quem é que vai sair desse radical aqui, ó? Quem que vai sair? O 5, né? Vai ficar 5 vezes quem ficou do lado de dentro? 2 vezes 3. Então, organizando isso aqui, ó, do lado de fora aqui da primeira, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 vezes 3 aqui dentro, ó, 2 vezes 3 dá 6. Sinal de mais aqui, mais 2 vezes 5, 10, né? E dentro, raiz de 6. Ora, eu tenho 6 raiz de 6 mais 10 raiz de 6, isso vai dar o quê? 16 raiz de 6. Portanto, a alternativa correta, letra D. Vamos, então, para a 7ª questão. Reescrevendo os radicais. Raiz de 3. Perdão. Não é raiz de 3, é raiz... Não é raiz cúbica, não. Eu botei raiz cúbica aqui. É raiz... Raiz quadrada de 3. Depois a raiz cúbica de 5. Depois a raiz quarta de 2, né? Ele quer que a gente coloque no mesmo índice, né? Beleza. Eu tenho aqui índice 2, índice 3, índice 4. Diz para mim aí, qual é o número comum, que é múltiplo, tanto do 2, quanto do 3, quanto do 4. Estão na mesma tabuada, o menor possível. Bem, vamos pensar. Será que é o 6? Não, porque o 6 é só do 2 e do 3. Será que é o 8? Não, porque o 8 é só do 4 e do 2. Não é isso? Será que é o 12? Opa, é o 12, né? Por quê? Porque o 12, ele é múltiplo do 2, do 3 e do 4. Portanto, esse radical aqui vai ter novo índice 12. Se eu mexo com índice, eu mexo com o expoente do radicando. Qual era o expoente antigo aqui? Não era 1? Então, vai ficar o quê? Olha só, o índice era 2, né? Passou a ser 12. Então, fiz o quê? Multipliquei por 6. Portanto, o expoente aqui também vai ser 6, que é 1 vezes 6. Vamos para o próximo aqui, ó. O índice 12, né? Agora, era 3, virou 12. O que foi que eu fiz? Multipliquei por 4. Portanto, o expoente do 5 vai passar a ser 4. Novo índice aqui, 12. O índice era 4, passou a ser 12. Então, eu multipliquei por quanto? Por 3. Então, aqui vai ser 3. Beleza? Vamos ver qual a alternativa que aparece assim. Aqui, ó. Raiz de índice 12 de 3 elevado a 6, bateu. Raiz de índice 12 de 5 elevado a 4, bateu. E raiz de índice 12 de 2 elevado a 3. Portanto, a alternativa correta, letra E. Próxima questão,
Um terreno retangular possui base medindo 3 raiz de 3 e altura medindo 2 raiz de 3. A área desse terreno é... Vamos lá. Vamos desenhar um retângulozinho aqui rapidinho, ó. Eita, retângulo feio, né? Vamos melhorar ele aqui um pouquinho. Vamos lá. Vou melhorar um pouquinho esse retângulo aqui. Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. E aí? Reclama do meu retângulo agora, hein? Aí, que beleza. Vamos lá. Então, aqui é 3 raiz de 3. 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 metros. Né? E aqui é o quê? 2 raiz de 3. Vamos, então, calcular a área do retângulo. Bem, a área do retângulo é base vezes altura, né? Portanto, eu vou fazer o quê? 3 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. Como é que eu faço essa continha aqui? 3 vezes 2, 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Então, vai ficar 6 vezes raiz de 9. Então, vai ficar 6 vezes 3, porque a raiz de 9 é 3. Portanto, 18 o quê? 18 metros quadrados. Qual a alternativa? Letra B. Perfeito, né? Nona questão. Desenvolvendo raiz de 5 mais 2 elevado ao quadrado, obtemos. Então, uma coisa elevada ao quadrado é essa coisa vezes ela mesma, não é assim? Raiz de 5 mais 2 vezes raiz de 5 mais 2. Você vai aplicar agora a propriedade distributiva. Raiz de 5 vezes raiz de 5, depois a raiz de 5 vezes a raiz de 2. Depois vai somar, né? Então, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, que vai dar 5. Raiz de 5 vezes 2 dá 2 raiz de 5. Depois, você vai multiplicar 2 pela raiz de 5, que vai dar 2 raiz de 5. Depois, você vai multiplicar 2 pelo 2, que vai dar 4. Agora é só organizar, né? 2 raiz de 5, melhor, 5 com mais 4 dá 9. 2 raiz de 5 com 2 raiz de 5 dá 4 raiz de 5, né? 9 mais 4 raiz de 5. Qual é essa alternativa? 9 mais 4 raiz de 5, letra... Vamos lá. 10ª questão, racionalização de denominador, né? Vamos lá. Então, vamos racionalizar essa fração. Vamos eliminar esse radical aí de baixo. Está aqui o termo, né? 2 dividido pela raiz cúbica de 2. Para que eu possa racionalizar esse denominador, o que eu vou fazer? Vou pegar, multiplicar aqui por raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Embaixo a mesma coisa, raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Vai ficar o que aqui? 2 raiz cúbica de 4, né? Porque 2 elevado a 2 é 4. E aqui embaixo vai ficar o quê? Ó? Raiz cúbica de 2 elevado a 3, né? Porque 1 daqui com 2 daqui vai dar 3. Por isso que eu escolhi raiz cúbica de 2 elevado a 2 para multiplicar a fração inicial, né? Agora, o que vai acontecer? Ó? 2 vezes raiz cúbica de 4, dividido por quem? Por 2, né? Porque eu sei que aqui, quando o índice é igual ao expoente, eu vou perder esse radical, né? Vai ficar somente o 2. Agora, eu posso aqui eliminar ó, o 2 com 2. Vai ficar só o quê? Raiz cúbica de 4. Portanto, alternativa correta, letra, raiz cúbica de 4, letra E. Ok?